E aí, sétimo ano, hoje a nossa videoaula vai ser sobre tipos de sujeito. Tenho certeza que você não vai querer perder, hein? Então fica ligado e acompanha o vídeo. Ah, já se inscreve no canal, hein? Tô esperando. Bora lá? E aí, sétimo ano, tudo certo? Tanto o sétimo 1 quanto no sétimo 3. Hoje a nossa aula é conjunta, tá bom? E nós vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de sujeito. Lembrando que a gente encerrou os nossos conteúdos em sala de aula estudando a diferença de sujeito e predicado, né? E a gente então agora vai estudar um pouquinho mais a fundo os tipos de sujeito, ok? Bora lá então? Bom, antes de a gente começar, vamos então revisar o que é o sujeito predicado, né? O que é o sujeito predicado, então, de acordo com o que a gente estudou em sala de aula, tá? Vamos lá, então. A gente lembra que são os termos essenciais da oração, lembrando, né? Frase, período, oração. Frase é um enunciado de sentido completo, que não necessariamente tenha um verbo. A partir do momento que a minha frase é um enunciado completo, tem um verbo, ela passa a ser uma oração. E sendo oração, ela é um período também, sendo que os períodos podem ser simples quando formados por uma oração só, ou compostos quando são formados por duas ou mais orações, ok? E aí a gente então começou a estudar sobre os termos essenciais da oração, né, que são o sujeito e o predicado. Temos aqui então o sujeito, né, é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Então é aquilo que é quem pratica a ação na minha oração, tá? Então nós temos aqui uma frase, né? Nós temos essa frase aqui, ó. As praias estão cada vez mais poluídas. Eu dei aquela dica muito importante para vocês, que a primeira coisa, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que encontrar o verbo, estão. Esse é o meu verbo. E aí a gente faz aquela perguntinha, quem é que está cada vez mais poluída? E a resposta então que eu tenho, as praias é o meu sujeito. Quem é que está cada vez mais poluída? As praias. Né? Sujeito, então, é quem pratica a ação ou o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. O restante da oração, o meu predicado, está dizendo que estão cada vez mais poluídas. As praias. Outra coisa, há uma concordância do sujeito com o verbo. As praias estão. Então tem essa questão de concordância. Já o predicado, tá? O nosso predicado é o termo que contém o verbo e que informa algo sobre o sujeito. Muito simples, então. De novo, ó, a gente precisa sempre estar ligado. O verbo. A gente precisa saber o que é o verbo. Classe gramatical que expressam ações, mudanças de estado ou fenômenos da natureza, né? Sofrem as suas variações. Na verdade, a gente fala as flexões em tempo, passado, presente, futuro, nos modos, e pessoa, número e assim por diante. Então aqui está o nosso verbo, nós continuamos, né? A gente fez a pergunta, a gente achou o sujeito, que eram as praias. Automaticamente, o que sobra da minha oração, né? Esse o que sobra, né? Aqui é o nosso predicado, então. Ok? Só para a gente revisar o que é o sujeito e o que é o predicado da oração. Bom, dando sequência então, a gente vai ver sobre o núcleo do sujeito, que a gente também chegou a estudar, a questão do núcleo, a palavra central, o termo central do sujeito. Ela pode vir acompanhada de termos que não são essenciais, os termos integrantes, mas o núcleo é a palavra central do nosso sujeito. Vejamos então, vamos fazer aquela mesma análise. Vamos identificar o verbo dessa primeira oração nossa. A maravilhosa culinária brasileira encanta o mundo. O verbo, então, aqui é encanta, tá? A gente faz a pergunta mágica. Quem é que encanta o mundo? E aí a gente vai ter a maravilhosa cozinha brasileira. Isso é o nosso sujeito. Quem é que encanta o mundo? A maravilhosa culinária brasileira. Esse é o nosso sujeito. A questão é que, dentro dessas palavras todas, nós vamos ter uma que é o núcleo, aquela que é principal. Normalmente o núcleo, ele é um substantivo, ele é um numeral, ele pode ser um pronome ou uma palavra substantivada. No caso aqui, nós vamos ter culinária.
tá? É o núcleo. Maravilhosa é uma característica e brasileira também, tá? São os adjetivos. Então, o nosso sujeito aqui é a maravilhosa culinária brasileira e o nosso núcleo do sujeito é culinária, ok? Ah, professor, não vai falar sobre o predicado? Até posso falar, ó, o predicado está aqui, ó, encanta o mundo. Só que agora o nosso foco vai ser no sujeito, tá, pessoal? Vamos para a nossa próxima oração, então. Primeiro passo, vamos encontrar o nosso verbo. Nosso tio João nos visita raramente. Agora, muito menos na época do isolamento social, né? Agora que ele não vai visitar mesmo. Visita é o nosso verbo. Tá? Então, vamos fazer a pergunta. Quem é que nos visita raramente? Resposta para isso, a gente vai ter nosso tio João. Tá? Esse aqui é o nosso sujeito. Então, o sujeito aqui é o nosso tio João. Tá? Bom, dessa palavra toda, desse conjunto de palavras, uma delas é a principal, que vai ser o nosso núcleo. Né? Então, se ele é nosso tio, meu tio, se ele é meu irmão, meu pai, não, mas é João, a gente está se referindo a esse carinha aqui, ó, tá? Que é um substantivo próprio. Então, é o nosso núcleo. E, na frase de baixo, a mesma regra, aquela linda moça passava por aqui todos os dias. O verbo passava. Tá? Quem é que passava por aqui todos os dias? Então nós vamos ter o sujeito, aquela linda moça. Ela não está mais passando porque ela está em casa. Né? Na época agora da quarentena, né? Isolamento social, ela não está mais passando aqui. Mas aquela linda moça é o sujeito. Bom, aquela linda moça a gente também tem que encontrar o núcleo. É a moça que passava aqui. Se eu falar assim, aquela passava aqui todos os dias, vai ficar talvez um incompleto, levando em conta esse contexto aqui. Então, o nosso núcleo, nesse caso, é moça. Tá certo? Beleza? Vamos para a próxima. Muito bem, então agora nós vamos para a primeira classificação, que é o sujeito simples. Bom, o nome já vai dizer, ele é simples, porque ele apresenta apenas um núcleo. Tá? A gente só tem um núcleo, então, tá? A palavra principal, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Quer dizer o quê? Quando eu tenho um núcleo só, ele vai se referir a esse núcleo, tá bom? Aquele esquema todo. Pedro viajou. Verbo, viajou. Quem é que viajou? Pedro. Eu tenho aqui somente um núcleo. Então eu tenho sujeito simples, tá certo? Vamos para a próxima aqui. As meninas estudam na minha sala. Estudam é o verbo. Quem é que estuda na minha sala? Resposta, as meninas é o meu sujeito. O núcleo desse sujeito, aqui eu já tenho duas palavras. Dessas duas, apenas uma é o núcleo, é a principal delas, é o substantivo meninas. Tá? Então nós temos aqui um sujeito simples. Aquela linda moça passava por aqui todos os dias. De novo essa frase, para a gente entender de novo, né? Ó, o nosso verbo está aqui, passava. Quem é que passava aqui? Aquela linda moça. E o núcleo desse sujeito aqui, a gente já viu, então, moça. Ok? Sem dúvidas? Podemos ir em frente? Vamos para a próxima classificação, então. Sujeito composto, algo que é composto é algo que tem a mais. Né? No nosso caso aqui, o sujeito composto ele possui mais de um núcleo. Tá? Ele tem mais do que uma palavra como centro do sujeito. Então, nós vamos dar uma olhadinha nos exemplos abaixo. Presta atenção, o verbo sempre vai concordar. Eu não posso dizer assim, João e Carol bons alunos. Eu não posso falar isso. Gustavo e Julie estuda no sétimo 3. Não, não posso. Eu tenho dois sujeitos e o meu verbo tem que fazer essa concordância. Ele também tem que concordar. Então vamos ver os exemplos. Pedro e Fernando viajaram ontem. Verbo, viajaram. Pergunta, quem é que viajou ontem? Pedro e Fernando. Então nós temos aqui o sujeito. Nós temos um sujeito composto, por quê? Tanto Pedro quanto Fernando são dois núcleos, então eles que viajaram, então Pedro e Fernando são dois núcleos, nós temos aqui um sujeito composto. Patrão e funcionários entraram em acordo. Verbo entraram. Pergunta mágica, quem é que entrou em acordo? Patrão e funcionários é o nosso sujeito.
Bom, teremos dois núcleos também, tá? Patrão, funcionários são os núcleos, logo a gente tem um sujeito composto dentro da nossa oração. Alunos e professores estão se reinventando, literalmente. É videoaula, é celular, a gente está se reinventando, se recriando, pensando na melhor educação para vocês. Eu tenho certeza que vocês também estão se esforçando para dar o melhor de vocês, para a gente aproveitar esse tempo. Então, a pergunta, quem é que está se reinventando? O verbo está aqui, a gente faz a pergunta, quem é que está se reinventando? E a nossa resposta é o nosso sujeito. Alunos e professores. O mesmo esquema, nós vamos ter aqui dois núcleos. Tendo dois núcleos, nós temos sujeito composto. Sujeito oculto, ele é também chamado de sujeito elíptico. Tá? A gente vai ficar com o oculto, mais bonito esse nome, né? É aquele que não está explícito, não aparece, mas pode ser encontrado pela forma verbal, pela conjugação verbal ou pela presença de uma oração antecedente no contexto. Então a gente vai ver esses exemplos embaixo. Eu gosto sempre de dar esse resumo aqui para os alunos. Tá? Ó, a minha oração ela tem sujeito, ele não aparece, tá, na oração, mas eu consigo identificar. Então ele tem um sujeito, ele não está aparecendo. Mas eu sei que tem um sujeito. Alguém pratica aquela ação, mas eu não consigo identificar. Lá. Vamos analisar nossas orações, nossos exemplos abaixo. Ainda não fiz minha tarefa. Verbo. Fiz. Quem é que não fez a tarefa? Bom, pelo verbo fiz, eu consigo identificar que, né, seria eu. Ah, letra bonita, né? Eu ainda não fiz minha tarefa. Porém, ele não está aparecendo. Como ele não aparece, eu tenho um sujeito oculto. Quero lembrar vocês ainda o seguinte, pessoal. Tudo isso aqui seria o meu predicado. Tá bom? Vamos à próxima. Chegamos atrasados e perdemos o ônibus. Aqui nós temos duas orações. Quem chegou atrasado? Se eu falo chegamos, é porque eu estou junto, tá? Então, a gente consegue identificar na primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Só que não está aparecendo que foi nós que chegamos atrasados, então não há um núcleo, tá? Então, aqui, nós também temos um sujeito oculto, tá? Vai acontecer nessas questões aí. E aqui em cima, falava na questão do contexto da minha oração. Vamos ver esse exemplo aqui de baixo. Maria tem 20 anos, tá? Então, se eu for olhar aqui, ó, tem 20 anos. Quem é que tem 20 anos? Maria. Aqui eu teria um sujeito simples, tá? Mas vamos analisar aqui, ó. Eu tenho mais um verbo aqui. Estuda à tarde e trabalha de manhã. Esses dois verbos aqui, tá? A quem eles estão se referindo? Tá? Eles estão se referindo na situação a Maria. Então, nós vamos ter aqui, por causa do contexto, o sujeito oculto. Tá certo? Então, lembrando, o sujeito oculto ele pode acontecer quando a gente não vê o sujeito na oração, mas a gente consegue identificar. Por duas situações. A primeira delas, a conjugação verbal, normalmente a primeira pessoa do singular e do plural, e pelo contexto, como a gente está vendo aqui no nosso último exemplo aqui. Bom, sujeito indeterminado, tá? A gente tem que cuidar para não confundir o indeterminado com o oculto, tá? Eu já vou direto para o resumo aqui, ó. Tem sujeito, mas não conseguimos identificar. Simples. Tem um sujeito, mas a gente não sabe quem é, tá? Então, a oração também vai ser todo predicado, porque ele não vai aparecer o sujeito. Tem um sujeito, mas a gente não sabe identificar. Então aqui tem umas dicas bem valiosas aqui, bem importantes para vocês, tá? Olha só. Oração com verbo na terceira pessoa do plural. Vamos lá então. Roubaram meu carro ontem. Quem é que roubou? Alguém roubou, porém eu não consigo identificar. Logo eu tenho o quê? Uma oração com sujeito indeterminado. Diferente do oculto, que também não aparecia, mas eu identificava. Agora não aparece e eu não consigo identificar. Mais um caso aqui, ó,
quando a gente tiver uma oração com o verbo na terceira pessoa do singular, acrescido do pronome se. Exemplo, discutiu-se sobre o aumento do preço da gasolina. Quem é que discutiu? Alguém discutiu, mas a gente não consegue identificar. Contrata-se costureira. Quem é que contrata? Então, nesses casos, a gente vai ter sempre a ocorrência do sujeito indeterminado. Tem mais um caso aqui para a gente estudar, do sujeito indeterminado, tá? Que é quando o verbo, tá? Quando a gente tiver o verbo na forma infinitiva. Vamos lembrar lá, sexto ano, infinitivos, verbos que terminam em ar, ir e ir. Lembrando, tá? Amar, correr, andar, sofrer, sorrir. Quando a gente tiver esses verbos nessa forma, impessoal, quer dizer o quê? Eles não estão ligados a nenhuma das pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, nós também vamos ter sujeito indeterminado. Fumar faz mal à saúde. Apontar para os outros é falta de educação. Então, nós temos aqui a questão dos verbos no infinitivo impessoal. E agora, então, o último deles, que na verdade é quando a oração não vai apresentar sujeito. Ela não apresenta sujeito, tá? E vão haver algumas regras que vão nos ajudar e que eu vou pedir para que vocês fiquem sempre atentos a elas, a essas regras. Em resumo, toda a minha oração será predicado. Não há forma alguma de a gente encontrar o sujeito dessa oração. Então vamos lá. Primeiro delas, verbos que indicam fenômenos da natureza. Chover, relampear, nevar, trovejar, amanhecer, anoitecer, entre outros. Quando isso acontecer, né, nós teremos oração sem sujeito. Choveu muito durante a noite. Aqui anoitece sempre às 18 horas. Então, ó, os verbos expressam fenômenos da natureza. Quando isso ocorrer, nossa oração será sem sujeito e toda a oração será predicada. Bom, outra questão para a gente analisar, os verbos ser, estar, fazer e haver, quando estão relacionados com fenômenos da natureza ou com expressões que expressam tempo. Então vamos ver aqui os exemplos. É cedo ainda ou tarde demais? Tá? Expressa tempo aqui, ó. Nesse caso aqui está expressando tempo. É cedo, é tarde, quanto tempo já se passou? Tá? E na de baixo nós temos o verbo estar relacionado diretamente, né, com um fenômeno da natureza. Está anoitecendo. Terceiro item para a gente analisar quando teremos oração sem sujeito, tá? Quando o verbo haver indicar a ideia de existir. Então a gente sempre faz essa troca, faz a substituição. Olha só. Se for usado o verbo haver, há garotos jogando no pátio, eu vou ter uma oração sem sujeito. Existem garotos jogando no pátio, aí eu já terei uma outra classificação. Então, é somente quando eu tenho o verbo haver, ok? Ou expressa um tempo que já passou. Ó, há 2 meses que não visito meus avós. Então, ó, 2 meses expressa o tempo que já passou. E provavelmente eu vou ficar mais alguns meses sem visitá-los, né? Até acabar toda essa questão do isolamento social. Então aqui nós temos mais essa regrinha da oração sem sujeito. E agora a gente vai para a última regra então. A nossa última regra, né, a gente vai tratar do verbo ser aqui, quando ele indicar data, hora ou distância então. Vamos aos nossos exemplos. Verbo ser, ó, são 10 de outubro. 10, esse aqui, 10 de outubro, indica o que, pessoal? Está indicando uma data, né? São 2 horas. Aqui no caso está indicando hora. E aqui são 4 quilômetros. Daqui até lá nós vamos ter o verbo ser indicando uma distância. Tá certo? A aula um pouquinho longa, mas eu espero que eu tenha conseguido ser bem sucinto, objetivo, que vocês consigam entender a classificação do sujeito, ok? Eu vou estar repassando depois o link das atividades que vai ficar disponível para vocês. Se vocês puderem, fica aqui minha orientação, façam essas anotações no caderno de língua portuguesa para que quando a gente tenha nosso retorno em sala,
né? Fique mais fácil até para a gente já ter o conteúdo. Beleza, então? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!